Caros fiéis, o Evangelho desta solenidade de hoje é tirado do Evangelho segundo São Lucas, primeiro capítulo. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Podem sentar-se. Hoje, dia de Nossa Senhora Aparecida, mas também em continuação do mês do Santo Rosário, nós rezaremos o Santo Terço logo depois da Santa Missa, seguido da bênção do Santíssimo, sendo que hoje faremos um pouco diferente, porque eu mesmo irei buscar o Santíssimo na capelinha. Então, logo depois da missa, eu sairei aqui com o acólito, mas os senhores podem ficar, porque eu voltarei logo depois com o Santíssimo Sacramento. Então, eu vou trazer e depois levo de novo o Santíssimo Sacramento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje não é um dia santo de guarda, porém é um feriado nacional e é o dia da nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Sempre a primeira observação que nós devemos, uma das primeiras que nós devemos fazer sobre isso, é que, como diz o próprio missal, chama assim, hoje é a festa da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria, sob o título Aparecida. Então, essa insistência que se faz de que a festa, e o próprio prefácio, no prefácio, nós, quando vamos mencionar a festividade, então nós dizemos na sua Conceição Imaculada. Então, é uma festa, sobretudo, da Imaculada Conceição, sob o título Aparecida, porque esta devoção foi providencialmente trazida a nós pelos portugueses, que são além de serem os pais de toda a nossa nação, são nossos pais na fé, porque foi através deles que a fé católica nos foi transferida. E eles tinham uma especialíssima devoção à Imaculada Conceição. Os povos ibéricos, tanto os portugueses como os espanhóis, tinham isso de uma maneira muito particular, mais do que todos os outros povos naquela época, e não é à toa que esses povos foram os principais, naquele momento, naquele século, foram os principais guardiães da fé católica naquele momento, que estava sendo atacada pela Revolução Protestante, naquele momento. E Revolução Protestante essa que começou no ano 1517, essa curiosa coincidência dessa data, 1517. Porque 200 anos depois, houve a fundação oficial da maçonaria, que estava destinada a dar um golpe ainda mais baixo, ainda mais duro na igreja, que foi a Revolução Francesa. Mas nesse mesmo ano de 1717, ocorreu então o achamento da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Muitas devoções começam a partir de uma aparição. Nesse caso, embora seja Nossa Senhora Aparecida, não foi uma aparição, mas sim a aparição, entre aspas, o descobrimento de uma imagem. Ou seja, Nosso Senhor queria honrar particularmente uma imagem quebrada que estava abandonada no fundo de um rio, uma imagem de barro cozido, que tendo caído, estava lá no rio, como chegou não sabemos, mas estava no fundo do rio, em dois pedaços, a cabeça e o corpo. Talvez tenha sido até uma imagem rejeitada, quem sabe? Uma imagem talvez atacada por protestantes, porque já havia protestantes. Havia alguns descendentes, talvez dos holandeses, etc. Havia já naquela época.
mercadores, etc. Não se sabe, não sabemos. O fato é que, estando no fundo do rio, foi encontrada por uma rede. Ora, como é que uma rede vai encontrar uma imagem no fundo do rio? As redes que nós usamos, por exemplo, existe a rede de arrasto, que se passa numa represa rasa para passar e levar os peixes. Mas mesmo assim, muito peixe escapa. Agora imagine num rio fundo grande como o Rio Paraíba, se jogou uma rede que não foi de arrasto, foi daquelas que se joga e ela abre, né? E se pegar primeiro o corpo, a cabeça de uma imagem, e depois primeiro achou a cabeça e depois achou o corpo da imagem, em dois lançamentos de rede sucessivos. E depois foi aquela pesca milagrosa, porque ainda veio isso, né? Então toda essa sequência de prodígios levou ao início dessa devoção, bem contra o protestantismo, né? Porque eles têm ódio das imagens, né? E tem tanto ódio que nós sabemos, isso hoje já é esquecido, que na década de 60, a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi atacada por um protestante e quebrada em muitos pedaços. A imagem que nós temos hoje, ela é uma restauração, porque ela foi quebrada por um protestante na década de 60. E subiu, na época não tinha proteção, então pegou um protestante, chegou lá, pegou e jogou no chão, e ela se estilhaçou. Então se chamou o restaurador do Vaticano, que era um dos mais competentes do mundo na época, restaurador lá do Vaticano, que era um brasileiro, e ele fez a restauração da imagem. Uma restauração perfeita. Hoje você vê, não dá para ver a diferença. Mas ela foi atacada e estilhaçada dessa maneira. Então, essa devoção surgiu a partir de uma imagem milagrosa. E surgiu em 1717, justamente no mesmo ano em que a Revolução dava um passo muito grande com a fundação da maçonaria, que levou então a esse golpe, como falei, muito mais duro, que foi a Revolução Francesa. E depois, 200 anos depois, veio um golpe ainda pior, que foi a Revolução Comunista de 1917 na Rússia. Todo esse processo supõe particularmente, sobretudo a partir da Revolução Francesa, supõe particularmente a negação da Imaculada Conceição. Por quê? Porque a Imaculada Conceição é um privilégio, existiu somente para a Santíssima Virgem Maria, como simples criatura. Nosso Senhor, é claro, como Verbo encarnado, aquilo era evidente. Mas, para a Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora tinha o débito do pecado. Sendo filha de Adão, ela deveria esbarrar nesse pecado. Mas Nosso Senhor, Deus, em previsão dos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, a preservou do pecado. Ou seja, a redimiu de uma maneira muito mais perfeita, preservando-a da queda que lhe era devida como filha de Adão. Então a Santíssima Virgem foi preservada completamente de toda mancha, mas isso é claro, foi um privilégio muito especial dado a ela. Ora, a Revolução supõe todos os homens imaculados Conceição. Por quê? Porque um dos principais teóricos da Revolução, que foi Jean-Jacques Rousseau, ele dizia que o homem nascia naturalmente bom. E que esses homens bons se encontravam em estado selvagem. É a sociedade que os corrompia. E, portanto, para voltar àquela bondade original, era preciso destruir as estruturas sociais que causavam toda essa... que prejudicavam o ser humano. Então, eles negavam então, o pecado original, que é algo que é transmitido por geração natural e que nasce com o ser humano e cujas tendências aparecem logo no começo. Qualquer mãe atenciosa sabe disso. Sabe que se for olhar seu filhinho, ele é bonitinho, ele é inocente, mas com o tempo vai aparecendo tendências meio ruins. Qualquer mãe atenciosa, de bom senso, sabe disso. Mas Rousseau
que dizem até teve 5 filhos e abandonou todos eles, não sabia disso e ensinava isso. Então, sendo os homens naturalmente bons, a partir de uma ideia falsa, seguem-se, logicamente, conclusões. Porque o ser humano é sempre lógico, para o mal ou para o bem. E os mais lógicos, os mais inteligentes, são mais lógicos. Mas eles podem ser melhores ou podem ser piores, a depender da ideia a partir da qual eles partem. Ora, como, nesse caso, se partir de uma ideia extremamente falsa, as consequências eram terríveis. E, de fato, isso toda a revolução que partiu dessas ideias, teve 2 momentos muito grandes, que foi a Revolução Francesa e depois a Revolução Comunista, foi chegando a um ápice cada vez mais de negação de Deus e de revolta contra Deus. Porque se os homens não têm pecado e eles sofrem males, então de onde vêm esses males? Da sociedade, está bem, mas por que Deus permite isso? Por que eu sofri isso? Por que isso? Por que... Os homens tendem a se tornar revoltados. A revolta tende a aumentar cada vez mais. E ela vai cada vez mais se voltando contra Deus, e a sociedade que nós vemos hoje se vê isso claramente. O ódio a Deus aumentou muitíssimo. Então, o ódio tende aqui a destruir. O ódio faz parte da essência da revolução. E a revolução, por isso mesmo, não termina aqui nunca. Por isso eles têm uma gana muito forte e nenhuma realização deles os sacia. Parece com a avareza. O sujeito quer cada vez mais, cada vez mais. Porque é algo que só termina no inferno. Então, aqui não termina. O inferno é aqui. Eles tendem a fazer daqui dessa terra um inferno. Então, a ação destruidora é muito grande. E a ação da Santíssima Virgem vem exatamente contra isso. Então, em particular, no caso da nossa nação, nós tivemos esse sinal especialíssimo justamente em 1717, quando a Santíssima Virgem foi... Nosso Senhor, então, enviou esse prodígio para que a Santíssima Virgem se tornasse, Imaculada Conceição, com esse título, se tornasse padroeira do nosso país. Isso não foi de uma hora para outra, foi progressivamente, mas estava ali enviado por Deus a mensagem, a vontade dele. E isso foi ocorrendo. E, particularmente, houve esse episódio da família real brasileira, que foi mantida no poder, foi continuada por causa de uma intervenção da Santíssima Virgem Maria Aparecida, já que a princesa Isabel, depois de muitos anos de casamento, não tinha filhos. Não tinha filhos. E muito angustiada, porque dependia a continuação da sua família, da descendência, né? Isso sempre foi uma preocupação muito de reis, né? De reis, de famílias. E então ela pediu à Santíssima Virgem e obteve, em 4 anos, 3 filhos. E com isso, ela fez uma entrega da nação brasileira à Santíssima Virgem Aparecida. Ela mandou fazer a coroa de Nossa Senhora Aparecida, o véu também. E essa entrega não foi só uma entrega do poder civil, porque ela foi sancionada por São Pio X, nada mais, nada menos do que São Pio X. Sancionou essa entrega, tornando a Santíssima Virgem padroeira e defensora perpétua da nação brasileira. Então nós vemos essa preferência curiosa da Santíssima Virgem pelo Brasil. Nós sabemos que o grande milagre, a grande intervenção da Santíssima Virgem nas Américas não foi no Brasil, foi no México, Nossa Senhora de Guadalupe, sim, é verdade. Porém, o grande efeito civil, digamos assim, foi no Brasil, porque o Brasil teve essa experiência única nas Américas de ter tido uma grande experiência monárquica que salvou, entre outras coisas, salvou a unidade territorial do Brasil. Quem conhece um pouco de história sabe.
o Império Espanhol se dividiu em 19 partes. São 19 nações. O Império Português manteve-se uno, não se dividiu. O Brasil ficou inteiro, metade da América do Sul. Mas isso, quem conhece a história sabe, houve muita revolução. Aqui em Salvador, houve revolução com mais de 1.000 mortos. A Sabinada, aqui em Salvador. Houve outras no Pará, Minas, São Paulo, muita briga, muita vontade de separar por parte de gente mandada, insuflada, a maioria das vezes, por organizações maçônicas. Mas não deu certo. No Império Espanhol deu certo, aqui não deu. Por quê? Porque aqui foi uma monarquia. Foi diferente o processo aqui. Uma permissão de Deus. Claro que teve seus efeitos, muitíssimos. Inclusive porque acabou sendo derrubado depois. Porém, tudo isso mostrou uma preferência da Santíssima Virgem. Um desígnio, quem sabe? Não sabemos exatamente o futuro, mas temos essa predileção nesse ponto. Diferente, particular. E com isso devemos aproveitar para aumentar ainda mais nossa devoção à Santíssima Virgem, particularmente sobre esse título, da Imaculada Conceição. Meditando então não só nos privilégios da Santíssima Virgem, mas no fato de que, não tendo nós esses privilégios, nós somos seres enfermos. E nós temos que tomar o maior cuidado possível. Não se toma tanto cuidado aí com essa epidemia, até o exagero, até a paranoia. Quanto mais essa infecção espiritual, entre aspas, com que nós nascemos e cujas consequências, mesmo depois do batismo, permanecem em nós. Consequências essas que nos levam a algo muito pior do que a morte, mesmo a morte por sufocamento ou sei lá o que, nos levam à perda da alma, nos levam ao pecado. Então, o ódio ao pecado, esse é o grande mal. Contra esse temos que usar todas as máscaras, álcool, gel, sei lá o que. Todas as medidas preventivas devem ser utilizadas contra isto. Então, essa noção nós perdemos. É o pior desastre que pode acontecer com o ser humano. É perder a noção da maldade, das consequências desastrosas do pecado, da malícia do pecado. Se perder essa noção, às vezes até pessoas vão para o confessionário que estão arrependidas, é verdade, mas muitas vezes elas dizem: eu fiz isso de errado e isso fez mal a mim. Não fez mal a você, fez mal a você, mas fez sobretudo mal a Deus. Você ofendeu a Deus, nosso Senhor. Não fique centrado no seu umbigo, mas volte-se para o sobrenatural, para perceber tudo o que isso representa, ou seja, um pecado mortal. Cada pecado mortal consiste em crucificar de novo a nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso já é mais do que bastante para que nós evitemos a todo custo e mudemos nossa vida e tomemos todos os cuidados, não somente o de reagir no momento, é muito pouco, mas o de pautar toda a nossa vida na busca da graça de Deus e na prática das virtudes, a fim de evitar os males que nos circundam de todo lado e particularmente nesses tempos que são maus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.